Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos relacionados à inteligência artificial, tá? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Primeiro, hoje em dia tem um bafafá muito grande na internet sobre agentes de IA, inteligência artificial, GPT. O mundo vai acabar com o ChatGPT veio para acabar com o mundo e tal, não sei o quê. A maior parte das pessoas que falam sobre isso não sabem do que elas estão falando. Eu mesmo, por exemplo, não sou nenhum super arquiteto de engenharia de software. Eu tenho uma empresa que constrói agentes de IA com base em frameworks que pessoas muito mais inteligentes do que eu e o meu sócio construíram. Mas a questão é, a maior parte das pessoas que está falando sobre inteligência artificial não tem a menor ideia do que está falando. Não se deu o trabalho sequer fazer uma pesquisa no ChatGPT sobre esse assunto. Então, eu estou aqui para resolver muita coisa, para você sair desse vídeo e não ter mais nenhuma dúvida a respeito dos conceitos mais básicos sobre inteligência artificial e não ser enganado por ninguém. Isso aqui vai ser uma masterclass introdutória completa dos principais conceitos de inteligência artificial, ChatGPT, agentes de IA, LLMs, etc. Tá? A gente vai falar de tudo isso e eu também vou mostrar essas coisas acontecendo na prática. Vamos lá. Primeiro, qual é o assunto que mais está na boca do povo? Você sabe. É esse mundo chamado inteligência artificial. É a famosa IA? Sim, é a famosa IA. Existe um mundo de coisas quando a gente fala de inteligência artificial. É muita coisa, pessoal. Isso aqui é uma área do conhecimento, tá? Da mesma forma que medicina, direito e tal. Então você imagina que realmente é muita coisa, tá bom? Então, primeira coisa, tá? O que é inteligência artificial? Primeiro, a palavra, o termo inteligência artificial não é nada mais do que uma figura de linguagem. Por quê? Porque não é inteligência, tá? Até que é artificial, mas não é inteligência. Porque a inteligência artificial, ela visa reproduzir o padrão de inteligência, de pensamento, de conhecimento do ser humano em uma máquina. Só que, diferente do que muitas pessoas parecem não ter percebido, seres humanos, eles são bastante diferentes das máquinas, bastante diferentes dos computadores, né? Então, é mais correto você dizer que a inteligência artificial, ela tenta emular, imitar de outra forma o que é a inteligência humana funcionando, o que é o nosso processo de raciocínio. Então, não há que se falar em essa inteligência artificial é a mais inteligente de todas. Essa aqui substitui o ser humano. AGI, que o Sam Altman fala tanto. As coisas não vão acontecer, essas coisas simplesmente não existem, tá? É somente uma máquina, é um robozinho que fica fazendo 1 milhão de contas por segundo e ele é capaz de escrever algumas palavras que são as mesmas palavras que nós usamos. Mas é isso. Ele faz parecer muito a inteligência humana, mas é uma coisa completamente diferente. Então, isso é inteligência artificial, tá? Sem rigor técnico, se tiver algum pesquisador assistindo esse vídeo, eu peço desculpa, mas sem rigor técnico, é um robozinho que foi feito para enganar as pessoas, tá? Sob certo aspecto é isso mesmo, porque ele parece um ser humano, mas ele não é. Enganar não no mau sentido, né? Ele parece um ser humano, mas ele não é. Agora, a gente vai falar do assunto dentro de inteligência artificial, que é um assunto muito importante e que possibilita que tudo isso aconteça, que é a tal da machine learning. Nossa, agora ficou complicado. Não ficou não, você vai ver. O que é machine learning, pessoal? Machine learning é um termo específico, é um processo específico dentro da inteligência artificial que serve para fazer as máquinas aprenderem determinados padrões, tá? Com dados que podem ser quaisquer dados, né? Pensa aqui comigo, ó, losango mais losango é igual a 2. Quanto que vale o valor de um losango? Você fala, é 1. Simples, tá. Esse tipo de padrão de pensamento a máquina consegue executar, entendeu? Essa identificação de padrões aqui, né? Esse tipo de coisa é o objeto da área de machine learning. Ela busca fazer as máquinas entenderem padrões que podem ser padrões tão simples quanto esse aí que eu mostrei, quanto podem ser padrões mais complexos. Lucas, existe uma área dentro do machine learning que busca fazer as inteligências artificiais entenderem a linguagem humana especificamente? Será que tem uma área da inteligência do machine learning que fala só sobre essa parte de linguagem humana? Sim, existe. E é a tal da NLP, tá? Vamos lá. Pessoal, se tiver muito técnico, mantém, porque isso aqui é importante para vocês entenderem o que eu vou falar no final, tá? Isso aqui é para ser uma aula completa
Então não perca o seu foco, fique até o final, que vai valer a pena. Aqui dentro a gente tem uma coisa chamada NLP. O que é a área de NLP? NLP é uma sub-área dentro da área de Machine Learning, dentro da área de inteligência artificial, que significa o quê? A sigla traduzida é processamento de linguagem natural. Linguagem natural é isso aqui que eu estou falando com você. Python, JavaScript, essas coisas são linguagens artificiais. A linguagem natural é essa aqui que eu estou usando. E como eu faço a máquina entender a linguagem natural do ser humano utilizando as técnicas de NLP? As inteligências artificiais que provavelmente você mais usa, né? ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, etc. Todas elas são baseadas em algoritmos de NLP. Até aqui a gente está falando de áreas do conhecimento e algoritmos. Se você não sabe o que é algoritmo, é uma sequência de ações que uma máquina executa para cumprir uma determinada tarefa. Usando os algoritmos de processamento de linguagem natural, nós chegamos a uma coisa chamada LLM. Ah, esse eu ouvi falar, eu sempre ouço falar de LLM. Sim, você sempre ouve falar de LLM. Por algum motivo, esse é o termo que pegou, mas NLP não pegou muito. Eu não sei por quê. O que é o LLM? Ah, essa resposta eu sei, né? São grandes modelos de linguagem, exatamente, são grandes modelos de linguagem. Por que eles são grandes? Por que eles são de linguagem? E por que eles são modelos? Primeiro, por que eles são modelos? Acompanhe aqui esse diagrama que a gente está desenhando. Aqui a gente tem uma área do conhecimento, aqui a gente tem uma sub-área do conhecimento e aqui a gente tem algoritmos práticos. Então, até aqui, o negócio ainda está muito matemático. O negócio ainda está muito sobre estatística. Está muito sobre o tratamento de dados mais refinado possível. Por exemplo, quando eu falo o tratamento de dados mais refinado, qual é a próxima palavra? Qual é a probabilidade de eu dizer o tratamento de dados mais refinado possível ou eu dizer assim, o tratamento de dados mais refinado banana, entendeu? É por isso que a coisa acontece com probabilidade. Tem 90% de chance da próxima palavra ser possível e tem 1% de chance da próxima palavra ser banana. Tá bom, vamos mudar o exemplo agora. O macaco quer possível, ele quer alegria ou banana? O que você acha que é mais provável que seja a próxima palavra numa conversa que começa com o macaco quer o quê? Ele quer conhecimento? Ele quer estudar mandarim? Não, o macaco quer banana, entendeu? É o que mais tem probabilidade de aparecer. Então, são nesses cálculos probabilísticos que nós criamos modelos estatísticos de linguagem. Então, estamos falando aqui sobre linguagem e eles são grandes. Por quê? Porque são trilhões, quatrilhões, zentilhões, infinitolhões de parâmetros que os caras botam aqui, né? Os caras colocaram todo o texto da humanidade. Eu não sei, honestamente, tá? Eu não sei como eles fizeram isso. Mas, assim, foi muito PDF que eles subiram ali para treinar as LLMs. É por isso que são modelos, é por isso que são grandes, é por isso que são de linguagens, tá? O que é uma linguagem artificial? É, por exemplo, a linguagem de programação. Legal, entendi o que é um LLM. O ChatGPT é um LLM? Sim e não. Muita atenção para isso aqui agora, tá bom? ChatGPT, Gemini, Claude, todas essas assim que são chatbots, né? Todas elas são LLMs, só que elas são LLMs que a gente chama de GPTs. O Gemini também é um GPT? Sim. O Claude também é um GPT? Sim. O DeepSeek também é um GPT? Sim. A Qwen 2.5 também é um GPT? Sim. O ChatGPT, adivinha? Ele também é um GPT. Então, o que é um GPT? Se GPT não é o nome do modelinho lá do ChatGPT e todos são GPTs, o que é um GPT? Atenção para a sigla. Generative Pre-trained Transformer. Ou seja, ele é um transformer pré-treinado capaz de gerar e processar texto. Então, essas são as duas funções principais do ChatGPT. Dos GPTs como um todo, né? ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Muita gente pensa que a principal função do ChatGPT é gerar texto, mas você se engana muito quando você pensa isso. Porque, na verdade, a função dele de geração de texto é muito inferior e depende de muitos outros fatores externos à ferramenta, ao pré-treinamento dele, da LLM, com a arquitetura Transformer, tá? Transformer é uma arquitetura, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, a principal coisa que o GPT sabe fazer é interpretar texto, não é gerar, tá? A capacidade dele de gerar
é muito pior do que a capacidade dele de interpretar. E por incrível que pareça, isso vale até mesmo para imagens e áudios. Ele interpreta melhor do que ele gera. Então, isso é um GPT. Ele gera e processa, ele é uma LLM que gera e processa texto através de um pré-treinamento que ele recebeu, lá quando ele estava sendo gerado, com a arquitetura de software chamada Transformer. Quem criou a arquitetura Transformer? Os caras da OpenAI. E aí depois você viu Gemini, Claude, DeepSeek, Qwen, todos esses seguindo uma arquitetura Transformer também. Mas tem coisa que o Gemini é melhor do que o ChatGPT e tem coisa que o ChatGPT é melhor do que o Gemini. Por que isso acontece se a arquitetura é a mesma? Vamos pensar. Você tem 2 telefones, um iPhone 15, nem sei se está no 15. Top iPhone aí que saiu agora, o 15, o 16 Pro Max. E você tem o Samsung Pocket. Esse é da minha época, o Samsung Pocket. Qual você acha que funciona melhor? É claro que é o iPhone. Mas funciona melhor para quê? Para ligação? Bom, para fazer ligação eles são meio que a mesma coisa. Para conforto visual, aí realmente o iPhone é melhor. Para duração de bateria, qual é melhor? Aí o Galaxy Pocket é melhor do que o iPhone. Então tem coisas que um é melhor do que o outro, apesar da gente comparar um top telefone com um conhecido por ser ruim. Então, a mesma lógica vale para os GPTs, né? A arquitetura deles segue o mesmo padrão. Então, você nunca vai ver um smartphone que não tem tela, por exemplo. Aí é apenas um telefone, não é um smartphone. Então, a arquitetura dos Transformers, ela não é exatamente igual, mas ela tem os mesmos princípios por trás dela. E os Transformers, eles são LLMs que servem para isso. Gerar e interpretar texto através de um modelo de LLM pré-treinado, certo? Expliquei muito isso aqui. Eu acho que ficou bem claro. Por que os Transformers eles são tão legais? Lucas, eu ouvi falar que esse negócio de inteligência artificial se fala disso desde 1950. Por que quando veio o ChatGPT, o negócio estourou? Eu não sei se vocês lembram, mas foi numa manhã de domingo, de sábado, eu acho. Todo mundo começou a falar do ChatGPT, eu baixei e disse, nossa, que coisa incrível isso. Por que isso aconteceu? Justamente por causa da arquitetura Transformer. Né? Veja, modelos de LLM, de Large Language Models, já existiam antes do ChatGPT. O ChatGPT não criou o primeiro LLM, ele criou o primeiro GPT, mas ele não criou os LLMs. E por que a gente não usava os LLMs? Porque os antigos LLMs, eles eram baseados em outra arquitetura, baseados numa arquitetura chamada RNN. São basicamente redes recorrentes, tá? É isso que significa a palavra RNN, rede recorrente. Como que funcionavam esses algoritmos de rede recorrente? Eu sei que você sentiu vontade de sair do vídeo agora, mas fica, esse assunto é importante. As antigas redes recorrentes, elas analisavam o seu texto através de um sequenciamento de palavras. Então, se você tem um texto dizendo assim, João comeu uma uva, elas analisariam. João, analisariam comeu. Quem comeu? João. Comeu, normalmente tem algo depois de comer o quê? Uma o quê? Uma mesa, uma planta? Não, ele comeu uma uva. O que é uma uva? Isso, tal. Então, é nessa ordem aqui que as RNNs trabalhavam, certo? Sequenciamento de palavras. Isso não é a coisa mais inteligente a ser feita, porque na linguagem humana tem coisas que são muito importantes e tem coisas que são somente acessórias. E se você dá a mesma importância para tudo o que é dito, na prática você dá excessiva importância para coisas pequenas, explicações, adjetivos e tal, e você dá menos importância do que você deveria para as coisas realmente importantes, que é o assunto principal do qual a gente está falando, tá? Então, RNNs tinham esse problema. E os Transformers, eles vêm com uma capacidade de autoatenção. O que quer dizer uma capacidade de autoatenção? Que elas são capazes de olhar para um texto e ver qual é o assunto mais relevante ali, de uma maneira muito parecida com a que o ser humano faz. Se você, por exemplo, lê a Eneida de Virgílio e eu perguntar assim para você, qual que é o assunto principal da Eneida? E você me responder, o assunto principal da Eneida é a infância do Ascânio e a forma como o Enéas prepara ele para assumir o lugar dele. Eu vou dizer, você tá maluco, né? Você leu outra Eneida que não é que todo mundo lê. Agora, se você for uma pessoa que leu a Eneida, se for um ser humano normal, você vai me dizer que a Eneida, ela é a história de um cara que sobreviveu à guerra de Troia, chamado Enéas, e que
fundou a cidade de Roma. Então essa é realmente a história da Eneida. A história da Eneida não é a história de Ascânio, que é o filho do Enéas. Então, essa capacidade aí que você tem de ler um texto ou interpretar algo que alguém diz e entender qual é o assunto principal daquilo, algumas pessoas não têm essa capacidade. Mas a maioria tem. Essa é uma capacidade que a arquitetura Transformer pretende que a máquina também tenha. Claro, executando processos muito diferentes do que um ser humano executa. Então, isso é um GPT. Finalizado esse assunto de GPT, você tem basicamente duas opções. Na verdade, você tem três opções aqui dentro. O GPT ou a LLM pura. Vamos chamar de LLM pura. O que é a LLM pura? É quando você abre ali o chat GPT, o site do Claude, o site da Anthropic, do Gemini, quer dizer, e você conversa com eles, entendeu? Gere aqui uma mensagem para o meu chefe dizendo que eu não vou trabalhar amanhã. É isso, você está usando ali de graça ou pagando quanto essas empresas estão pedindo ali, os $20. Além da LLM pura, existem também os GPTs personalizados, tá? Qual que é a diferença entre a LLM pura e os GPTs personalizados? É que o GPT personalizado tem o treinamento da LLM, só que ele também tem algumas informações internas da sua empresa. E é muito mais fácil você treinar um GPT personalizado uma vez do que você toda vez precisar mandar um prompt, entender de prompt. Olha só, a minha empresa se chama tal e temos a seguinte política de devolução. Quando um assistente entrar em contato com você, você deverá responder a ele, fazer a seguinte pergunta. Você pode escrever isso somente uma vez e disponibilizar GPTs personalizados para uso interno da sua empresa. Por que eu estou frisando isso? Porque a grande questão do GPT personalizado é isso. Ele é para uso interno e ele não tem integração com ferramenta nenhuma, tá bom? Se você quiser integrar o GPT com alguma outra ferramenta externa que não seja as próprias dependências da OpenAI, né? Como as dependências ali que você tem, né? Subir arquivo, subir PDF, etc. Se você quiser, por exemplo, ter um GPT, uma inteligência artificial, se você quiser ter uma IA que analisa a sua agenda e fornece para os clientes as datas disponíveis que você tem para fazer consulta, porque você é um advogado, um médico, um agiota, né, que trabalha no formato de consulta, eventualmente, né, um agiota dedicado, você é esse tipo de pessoa, precisa desse tipo de sistema, então você não vai usar um GPT personalizado e você também não vai usar uma LLM pura. Então, é essa falta de explicação que faltou para você até esse momento do vídeo, se você tiver ficado até aqui, porque todo mundo fica falando de LLM, a IA, o ChatGPT, o Claude, agora é o DeepSeek, amanhã é a Qwen, o Alibaba, a IA. A IA tá aí para revolucionar o mundo, a IA vai acabar com o emprego de todo mundo, etc e tal. Fica essa balbúrdia e você não sabe exatamente o que você precisa. Eu tô falando para você. Se você precisa, pense em qualquer sistema da tua empresa. Você ouve esse monte de gente falando de inteligência artificial, você eu gostaria que o ChatGPT conversasse com a minha agenda, eu gostaria que ele conversasse com o meu Google Drive, eu gostaria que ele entrasse lá no sistema jurídico para puxar uns dados mais fáceis para mim. Então, se você gostaria desse tipo de coisa, você precisa de quê? Se você respondeu precisa de um agente de IA, você errou, tá? Porque não é necessariamente um agente IA que você precisa. Olha só, quando a gente chega nesse assunto de integração, tem muita mitologia, tem muita fábula, tem muito folclore. Por que eu digo isso? Porque aqui começa a confusão. Não, fazer uma IA para você. Você vai fazer uma IA? Não, você não vai fazer uma IA. Você vai fazer outra coisa, mas uma IA do zero você não vai fazer. Vou fazer o teu chat GPT. Não é bem isso. Não, vou criar um cérebro virtual para você que vai aprender sozinho. Também não é bem isso. Então, essas são as fábulas, esses são os contos, os mitos aí que rolam muito acerca desse próximo assunto, que não são agentes de IA. Agentes de IA são uma ramificação do próximo assunto, que é o assunto mais importante. Então, meu conselho, se você já ouviu qualquer uma dessas coisas, fazer um cérebro para você, vou fazer não sei o quê, vou fazer a sua inteligência artificial, saiba que você estava lidando com um picareta, tá bom? Aqui entram os sistemas agênticos. Lucas, você está me enganando, porque você falou que agentes eram a resposta errada.
Só que sistemas agênticos é mais ou menos a mesma coisa. Não, não é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou explicar agora do que se tratam os sistemas agênticos. Olha só a mágica que eu vou fazer. Eu vou pegar os sistemas agênticos e eu vou puxar uma seta até aqui, tá? Uma setinha. E a gente vai continuar esse assunto bem aqui. Vamos lá, então. Vamos falar sobre os sistemas agênticos, que não são a mesma coisa e agentes de inteligência artificial. Explico por quê. Os sistemas agênticos, eles se dividem em dois workflows propriamente agentes de IA. Lucas, agente de IA? Não. Agente de IA é quando ele responde áudio? Não. Agente de IA é quando ele gera código de programação? Não. Agente de IA é quando ele faz qualquer uma dessas parafernálias? Não. Eu vou ensinar para você agora a diferença entre workflows e agentes de IA. Lucas, workflow é o que eu faço no N8N? Sim e não. Você pode fazer workflows em qualquer uma das ferramentas que eu vou mostrar agora para você. Mas qual que é, essencialmente, a diferença entre os workflows e os agentes de IA? Os workflows, eles têm passos de execução pré-definidos. Eles podem ou não usar uma LLM para esses passos de execução. Eles podem usar uma LLM. Normalmente, hoje em dia, com a facilidade da gente se integrar com as ferramentas de IA, normalmente eles usam uma LLM em algum momento do seu workflow. Lucas, você poderia me dar um exemplo de workflow? Sim, eu poderia te dar um exemplo de workflow. Imagina que toda vez que um cliente manda uma mensagem para você, a partir da mensagem inicial, você entende se ele está procurando uma consulta odontológica ou se ele está procurando uma remoção de dente. E aí, com base nisso, você coloca uma IA para entender se a mensagem dele é uma mensagem de quem veio de um anúncio de consulta ou de uma extração de dente, e aí você manda uma mensagem diferente para cada caso. Isso é um exemplo de workflow que usa inteligência artificial, que usa um modelo de linguagem para facilitar a execução, para interpretar o texto. Então, Lucas, se isso não é um agente de IA, isso é só um workflow que usa, né, uma automação, podemos chamar assim, uma automação que usa um LLM. Qual que é a diferença entre um agente de IA? Um agente de IA é uma coisa muito mais complexa do que um workflow. O agente de IA, ele toma decisões e executa tarefas de maneira dinâmica. Então, qual que é a diferença entre eu seguir algo de maneira dinâmica e eu seguir algo de maneira estática? De maneira dinâmica, eu dizer para você assim: você quer ir de Belém até São Paulo? Voe de Belém até Fortaleza. De Fortaleza, você para em Brasília, você voa até Brasília e você voa de Brasília até São Paulo. Se o aeroporto de Brasília estiver fechado, pode parar em Belo Horizonte. Se o aeroporto de Belo Horizonte estiver fechado, pode parar em Goiânia. Isso é um workflow. Eu posso, por exemplo, usar uma IA para entender se o aeroporto de Brasília, ou de Belo Horizonte, ou de Goiânia está fechado ou não e mudar a rota de acordo com uma regra pré-definida. Isso é um workflow. Um agente de IA é como se eu dissesse assim: eu quero que você chegue em São Paulo amanhã. Como eu vou chegar em São Paulo amanhã? Não sei, dá um jeito. Compra um jato, vai correndo, vai nadando pelo oceano, dá a volta no mundo, dá seu jeito, quero você em São Paulo amanhã. Isso é um agente de IA. Ele toma a decisão. Tá bom, então se eu preciso chegar amanhã, talvez eu me atrase se eu resolver ir correndo. Então eu vou comprar um jato. Vou comprar um jato e vou voar. Chego em São Paulo bem rapidinho, talvez ainda hoje, a depender da hora que você está vendo esse vídeo. Aqui está quase na hora do almoço. Então, isso é um agente de IA. Ele toma a decisão e ele executa as tarefas de maneira dinâmica. Esse exemplo do voo aí foi para você entender as duas diferenças entre sistemas agênticos. Por que a gente chama de sistemas agênticos? Porque o workflow ele é como se fosse um agente de IA. Só que ele é um agente de IA que não tem, porque não tem necessidade de ter toda essa capacidade de raciocínio. Lucas, entendi perfeitamente os dois tipos de sistemas agênticos. Agora eu quero um agente, eu não quero workflow, não, eu só quero agente. Eu tenho dinheiro, eu vou pagar caro para as empresas fazerem agentes de IA para mim. Se você quiser, inclusive, a minha empresa faz agentes e faz workflows. Não é bem assim. Às vezes você precisa de um workflow. O negócio vai ser mais rápido, mais simples e mais barato. Às vezes você precisa de um agente. E aí é demorado, é um pouco mais caro, envolve muito mais testes, muito mais poder computacional.
Tá? Tudo que eu falei nesse vídeo até agora dá para ser um novo vídeo. Deixem aí nos comentários os assuntos específicos que vocês gostariam de ouvir. Mas muitas vezes, a maior parte das empresas, com 4, 5, 6 workflows diferentes, já vai estar muito bem atendida. Já vai poder ter aí uma excelente redução de custos e aumento de faturamento. Afinal de contas, é para isso que a gente faz o que a gente faz. Então, os agentes de IA, eles não são para todo mundo, porque realmente não tem necessidade. Todo mundo precisa de um jato? Talvez você que esteja vendo esse vídeo precise. Eu não preciso. Então, isso são os sistemas agênticos. Agora, Lucas, me responde uma coisa. Então, se eu entendi bem, o workflow é aquilo que você faz no N8N e o agente de IA é aquilo que você faz na Creo AI? Não, não é bem assim. Lucas, então o workflow é aquilo que você faz no DeFi, na Flowise, e o agente de IA, aquilo que você faz no Python, também não é bem assim. Veja bem, workflows e agentes de IA, via de regra, podem ser construídos em qualquer ferramenta. Ferramentas próprias para isso. Quais são essas ferramentas próprias? Eu vou dizer. Existem vantagens e desvantagens de você usar uma ferramenta, tá bom? Tem alguns tipos de ferramenta que eu não recomendo nunca, e eu vou explicar por quê. Mas elas existem e, às vezes, aí, dependendo de quem você é, como que é a sua empresa, é interessante você mexer nelas. Caso você, por exemplo, não tenha dinheiro para contratar um profissional para fazer para você, ou uma empresa, como é o caso da que a gente tem aqui, acho que esse é o terceiro merchan do vídeo, obrigado. Você pode usar essas ferramentas e aprender sozinho, né? E depois que você tiver um crescimento de produtividade de dinheiro com essa ferramenta, aí você paga alguém para fazer o que eu vou explicar para você agora. Mas vamos lá. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora uma pirâmide, que é uma pirâmide financeira. Não, não é uma pirâmide financeira. É uma pirâmide que ela diminui em facilidade. Na verdade, tá invertido aqui, né? Quanto mais para baixo, mais difícil é. Só que quanto mais para cima, menos capazes elas são. Eu acho que eu poderia inverter isso, né? Então, eu vou trocar aqui, né, para capacidade e vou deixar aqui, ó, facilidade. Capacidade e facilidade. Ou seja, quanto mais para cima é mais fácil, menos capazes elas são. Quanto mais para baixo, mais difíceis e mais capazes elas são. Lucas, o que que tem nessa pirâmide que você falou? Vamos lá. Aqui embaixo eu tenho a Python. É o quê? Eu tenho Python. Aqui eu tenho o Python, que é a linguagem de programação ideal para quem mexe com inteligência artificial, agentes de IA. Até o pessoal que trabalha com machine learning trabalha bastante com Python. Lucas, é fácil você desenvolver um agente em Python? De maneira nenhuma. É difícil para dedéu. Mas ele é muito capaz de fazer muita coisa? Sim, ele é capaz de fazer muita coisa. Coisa que você que está vendo esse vídeo, se você não é da área, provavelmente você nem imagina. Legal, mas Lucas, é muito difícil e é muito caro. Realmente, é muito difícil, é muito caro, é muito demorado. Você me recomenda fazer no Python, Lucas? Via de regra, não. Mas há algumas empresas que vão precisar de agentes muito poderosos e seguros, sim, vão ter que ir para o Python. Lucas, então, qual que é o próximo nível? Tudo bem. Agora a gente vai sair da escala do Python puro e a gente vem para um framework do Python, que ainda não é a coisa mais fácil do mundo. Você não consegue fazer em casa com um tutorialzinho de YouTube, mas já dá uma facilitada, principalmente para quem é da área de agentes e inteligência artificial, que é um framework do Python chamado LangChain. É uma biblioteca. Lucas, me perdi, não sei o que é framework, não sei o que é biblioteca, não sei o que é LangChain. Calma, vamos lá, com calma. O que é um framework? Entenda framework como um template. Entenda a biblioteca como uma ferramenta. Eu preciso pregar, isso é uma caneta, né? Mas eu preciso pregar, imagina que é um prego na madeira. Eu vou usar um alicate ou um martelo? Eu vou usar um martelo. E como é que eu uso o martelo? Eu pego o martelo e eu fico batendo na minha cabeça e o prego vai automaticamente entrando na madeira? Não, você tem que bater o martelo no prego para ele entrar na madeira. Então, existe uma ferramenta, biblioteca, o LangChain, que também é um framework, é o template de uso. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é isso aí, tá? Ele facilita o Python. Ele facilita e ele perde um pouco de capacidade, todas as possibilidades do mundo e do universo. Então, tem o LangChain. Lucas, mas o LangChain ainda é hard code. Ele ainda é difícil. Eu ainda vou precisar contratar um programador e eu não entendo de código para saber se o programador fez um bom trabalho ou não. Tudo bem. Então, você não vai para o hard code. Você vai para o meu queridinho, que é o tal do low code.
você vai para o tal do low code. Eu adoro low code, eu sou entusiasta do low code, mas eu também gosto muito do hard code, porque ele salva a gente. Então você vai para o low code. Lucas, o que é low code? Low code são ferramentas visuais que elas facilitam a nossa vida. Então, ao invés de você abrir o seu VS Code, o seu curso, para você escrever if else main.py, import OpenAI, né? Ao invés de você fazer isso, você vai utilizar duas ferramentas que são as queridinhas da galera. Você vai utilizar o meu queridinho, que é o N8N, hashtag sou fã, ou você vai utilizar a Creo AI, se você quiser apoiar o mercado nacional, porque ela foi desenvolvida por um brasileiro e já tem aí suporte mundial. Tá? Você pode usar o N8N ou a Creo AI. Essas são ferramentas low code. Lucas, qual você recomenda? Eu não tenho muito conhecimento do Creo AI. Eu só tenho conhecimento do N8N. Até onde eu sei, duvido que tenha algo na Creo AI que você não possa fazer no N8N. Mas é a minha opinião. Se eu estiver errado, vou adorar ser corrigido por alguém que domina o Creo AI, porque eu não domino. Mas eu já falei isso para clientes e eu comprovo na prática. O que se faz no Creo AI pode ser feito no N8N. Na minha visão, de forma mais fácil e mais estratégica. Lucas, você falou que tinha mais uma coisinha, sim, tem mais uma coisinha, além dessas coisas que eu falei. Não acaba no low code, Lucas, mas você falou que você recomenda o low code. Sim, eu recomendo, mas não quer dizer que ele acaba aqui, porque ainda tem aqui uma coisinha chamada no code. Aqui vai entrar o Flowise, vai entrar o DeFi, vai entrar uma outra que eu esqueci o nome que tem. Mas essas empresas de chatbot aí que estão se proliferando, elas são tudo farinha do mesmo saco, entendeu? Então veja bem, aqui a gente tem o lado preguiçoso da força. É isso mesmo. A gente tem o lado preguiçoso da força, o lado que promete muito e não entrega nada, que é o lado no code. Lucas, que isso? Você não pode falar mal do no code? Posso sim. Você não pode falar mal do no code se você é do low code? Posso sim. Por quê? Normalmente, pessoal, essas ferramentas têm 2, 3 integrações. Conectou ali no caso de chatbots, né? Uma API vagabunda do WhatsApp com a API da OpenAI e é isso, entendeu? Fim de papo. Falam para você que é agente, não, revolução, pá, não sei o que, não é nada demais, entendeu? O trabalho no low code é 78 mil vezes melhor do que qualquer empresa de no code. O no code tem a sua vantagem, que é qual? Ele é fácil e ele é barato, só que ele é ruinzinho. Falar bem a verdade para você, ele é ruinzinho. Às vezes, uma ferramenta no code te atende. Se te atende, parabéns. Siga nela, vai firme, vai fundo. Eu vejo como o melhor dos mundos o low code. Eu acho que uma empresa que quer fazer um processo legal de automação e que entende que, na realidade, a automação vai muito além do Zap Zap e atinge todas as áreas da sua empresa, eu acho que essa empresa deveria ficar aqui no low code. Se for uma super empresa, Coca-Cola, Nestlé, às vezes já vai direto para o hard code porque faz sentido. Agora, low code. Poxa, mas low code tem código. Tem, mas não é muito, entendeu? Por exemplo, cara, você tem tantas possibilidades. Eu vou falar do N8N, que é o que eu realmente conheço, tá? Mas eu sei que existe a Creo AI também aqui nesse balaio. Então eu vou colocar eles equiparados aqui. Mas no N8N você consegue fazer tanta coisa, mas tanta coisa que você, que está em casa, às vezes você nem imagina. Fica tranquilo que eu vou fazer bastante vídeo para trazer esse conteúdo para você, tá bom? Mas Flowise, DeFi, essas ferramentas são uma merda, entendeu? Não vale a pena você usar esse negócio de maneira nenhuma. Eu tô sendo sincero, tá? Não ganho dinheiro de ninguém, nem do N8N, inclusive N8N me patrocine, tá? Tô falando aqui, primeiro, porque eu vendo esse serviço, segundo, porque eu realmente acredito que é melhor. Meus primeiros clientes, eu usava uma ferramenta no-code de automação. É isso. É uma ferramenta baratinha, não faz muita coisa. É fácil pra caramba você usar ela. Não vou dizer o nome, entendeu? Ela manda zap zap. Você bota ali o ChatGPT. Isso resolve a sua vida? Bom, muitas vezes sim. Mas a mesma coisa que você gasta e a mesma energia que você gasta para usar uma ferramenta vagabunda como essa, você poderia gastar a mesma energia para fazer no N8N, né, ou contratar alguém, porque às vezes o cara contrata uma ferramenta no code, que foi feita para ser fácil, que foi feita para ser anti-burro, e ele não tem tempo para usar a ferramenta, para aprender a mexer, e ele vai contratar alguém. E esse alguém, às vezes, cobra mais caro do que um profissional low-code iria cobrar dele. A minha impressão é de que os profissionais do no-code cobram mais do que deveriam, pela inteligência que eles botam no negócio. E os profissionais do low-code cobram um precinho mais justo.
Por quê? Veja bem, low code ele não é barato, mas ele também não é facada. Por quê? Precisa de domínio técnico da coisa, realmente para você fazer um negócio legal. É um certo conhecimento, a curva de aprendizagem ela não é pequena, mas vale muito a pena. Né? Vale muito a pena você ter uma automação low code na sua empresa. Hard code, para pouquíssimas empresas vale a pena. Voltando aqui no nosso assunto principal. Sistemas agênticos. Com certeza absoluta, você precisa de um sistema agente aí na tua empresa, tá? Com certeza absoluta tem algum lugar que poderia ser, que você poderia ter um sistema agêntico ao invés de você ter muitas pessoas. Lucas, você está dizendo que é para mandar embora todo mundo? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que as pessoas que hoje estão numa função burocrática, burra, repetitiva, administrativa, só porque você não sabia dessa possibilidade, podem ser realocadas em áreas que gerem muito mais valor para a sua empresa do que ficar o dia inteiro no WhatsApp e lançando nota fiscal. Essas pessoas elas podem, inclusive, ser mais felizes no trabalho. Você ganha mais, você as remunera melhor, essas pessoas se desenvolvem, a empresa do Lucas ganha um cliente, todo mundo sai feliz. A inteligência artificial ela não veio para tirar o emprego de todo mundo. Na minha visão, o empresário que pensa assim, ele está muito errado. Vou contratar uma empresa aqui para fazer um sistema agêntico para mim, que pode ser uma série ali de workflows ou um agente de IA e vou mandar embora todo mundo. Na minha opinião, você está com o pensamento errado, você que pensa isso. Você deveria usar essa ferramenta para melhorar a vida das pessoas, inclusive a sua. Inclusive você ser uma pessoa mais feliz, você ser uma pessoa mais produtiva, que trabalha um pouco menos, que remunera melhor seus funcionários, que permite a eles serem pessoas mais felizes. Ou então, às vezes, você troca eles por funcionários melhores. Bom, aí é a lei do mercado. Agora, você tá toda hora querendo reduzir as pessoas na sua empresa e querer ser você e meia dúzia de robô, eu já não acho isso certo. Eu sei que é assim que se faz a propaganda hoje em dia, mas eu não acho isso certo. Qualquer pessoa que me perguntar vai ouvir a mesma coisa. Ah, então eu não vou te contratar. Tudo bem, não me importa. Então, você tem algum sistema agêntico, você tem alguma área na sua empresa que pode ser um sistema agêntico para facilitar a sua vida e melhorar a sua empresa como um todo. Lucas, eu assisti a sua Masterclass até o final, mas eu não entendi. Eu não imagino, eu tô com umas ideias aqui muito loucas na minha cabeça e você poderia me dizer quais sistemas entrariam? Que tipo de sistema agêntico poderia ser feito para minha empresa? Claro que eu poderia. Aqui na descrição está o meu Zap Zap. Se você mandar mensagem para mim, não vai ter um sistema agêntico lá, tá? Ainda não tem necessidade. E você vai conversar diretamente comigo e a gente vai marcar uma conversa de grátis. De grátis, de grátis. Que eu vou conversar com você, entender a sua situação e vou dizer, fulano, nessa área, nessa parte aqui, parará, 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 pode ser um sistema agêntico, ele vai funcionar assim, assim, assado. Eu já fiz um desse, ou então eu nunca fiz um desse. Se você quiser fazer comigo, eu te cobro tanto. Simples assim, né? Se você quiser conversar comigo, pelo menos uma boa ideia de automação você vai ter para a sua empresa, tá? Então, é isso. Falamos aqui dos conceitos principais e falamos das principais ferramentas, qual é a diferença entre elas e falamos um pouco também sobre vida e empresa como um todo. Eu espero que você tenha gostado. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei, faça um comentário sobre que tipo de assunto você gostaria de ver aqui no canal. A nossa ideia é trazer conteúdos sobre inteligência artificial, agentes de IA, sistemas agênticos, N8N, vai ter muito conteúdo aqui sobre N8N. Mas deixa aqui no comentário o que você gostaria de ver, que eu prometo que eu vou ler todos e eu vou gravar um vídeo sobre o tema que você me pedir, tá bom? Dentro do bom senso, é claro. Coloca aí o seu comentário dizendo o que você quer, que eu vou gravar um vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o canal aí, porque estamos com o plano de trazer conteúdo muito legal e em pouco tempo. Se você está vendo esse vídeo e ele foi lançado há menos de uma semana, provavelmente já tem outro vídeo sendo gravado e preparado ainda para essa semana. É isso, Lucas Lobão aqui, patrocinado pela empresa Alma, que é a minha empresa. Queria agradecer a minha equipe, que é eu e o meu sócio, Lucas Lobão e Levi. Nos vemos no próximo vídeo. Essa foi o pior término de vídeo de YouTube que você viu na sua vida, mas é isso aí, eu não vou gravar de novo, não.